programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre prolapso uterino e eu estou recebendo o ginecologista e obstetra, Dr. Mário Antônio Durli. Doutor, recentemente o senhor fez um procedimento diferenciado aqui na nossa região, né? Como que funcionou? Qual era a idade da paciente, né? Foi o primeiro aqui na nossa região, né? Queria que o doutor contasse um pouquinho para quem está nos assistindo, porque às vezes quando a gente fala em paciente mais idosa, com uma idade mais avançada, há muito medo até por parte da família. Às vezes a própria paciente tem coragem, né? Se é para melhorar, vamos fazer, mas às vezes a própria família em volta acaba tendo muito medo, né? Então ouvir a opinião de um profissional que fez, que deu certo, né? A recuperação foi boa, faz a diferença para quem está nos assistindo. Recentemente eu fiz uma cirurgia com auxílio de alguns colegas, o Dr. Eduardo Miranda, o Dr. Francisco Marconato, participaram da cirurgia comigo, que foi justamente a correção de um prolapso. Aí não era um prolapso uterino, mas era um prolapso da vagina, ela já não tinha o útero, por via laparoscópica. E conforme eu fui fazendo a cirurgia, eu percebi que aquela cirurgia estava sendo pela primeira vez executada na região. Então, o tratamento, como eu tinha falado no bloco anterior, o paciente tinha esse prolapso genital e por via laparoscópica a gente consegue corrigir o prolapso, fixar a cúpula da vagina através empregando uma técnica que usa uma tela sintética na camada superior de um dos ossos da coluna. Essa é a técnica que é utilizada hoje, que tem menos recidivas. E o fato da paciente ter 73 anos, é mais um motivo para a gente empregar essa técnica. Porque uma vez que a gente não tinha outras maneiras de corrigir, a única opção seria fazer uma cirurgia como essa, fixar a cúpula da vagina através de uma tela nessa parte da coluna. E fazer uma cirurgia convencional ia trazer um risco muito mais alto para a paciente. Então, o cirurgião que tem treinamento para realizar uma cirurgia videolaparoscópica, ele consegue entregar para a paciente e para a família um procedimento que vai ter menos riscos. Então, tranquiliza tanto a paciente quanto os familiares, saber que a chance dessa paciente receber uma alta precoce, não ter dor pós-operatória, não ter alguns riscos cirúrgicos graves como trombose venosa, trombose pulmonar, todos esses riscos diminuem, então a gente consegue fazer o procedimento e ainda tratar a ansiedade da família e da paciente. Sim, que isso é muito importante, né? Doutor, para quem está em casa entender, sempre que a gente fala de prolapso, boa parte das referências, livros, na internet, traz a questão da tela. Sim. E o doutor comentou sobre o uso da tela. Em todos os prolapsos que são corrigidos cirurgicamente, tem o uso da tela ou não necessariamente? Não necessariamente. As cirurgias por via vaginal, existem telas para serem aplicadas por via vaginal. Mas é nesses tipos de caso que existem algumas complicações mais comuns. Existe uma complicação chamada extrusão de tela, ou seja, é como se o organismo recusasse aquele corpo estranho. É mais comum por via vaginal. É amplamente aplicado o uso de tela, mas com um certo cuidado em quais pacientes indicar, em quais tipos de prolapso. Mas existem maneiras de corrigir sem o uso de tela. O problema é quantidade de recidiva, ou seja, a paciente faz o tratamento, mas o problema depois de alguns anos volta. É mais comum isso nas cirurgias que não emprega o uso da tela. Já a cirurgia por via alta, por cima, laparoscópica, quando a gente utiliza a tela, usando a tela correta, a gente tem um risco menor dessa extrusão, dessa eliminação da tela pela paciente. Usando a técnica correta, o material adequado, esses riscos diminuem. Então, nem todas as cirurgias usam tela, mesmo sendo por via vaginal, nem sempre usa a tela, na maioria das vezes não usa, mas sabendo qual momento, em qual paciente utilizar, a tela é um ótimo recurso, o uso de telas, né? No caso dessas pacientes que têm rejeição, que a tela sai por via vaginal,
vai ser feito um novo procedimento com outro tipo de tela ou não pode mais ser usado tela nesse tipo de paciente? Depende do quão grave foi essa, digamos assim, rejeição. Quando é um prolapso completo e é utilizado a correção com telas, e essa tela acontece essas extrusões, é bastante delicada a correção. Tem que fazer um novo procedimento cirúrgico, isso é fato, para retirar pelo menos parte dessa tela, e o problema é que muitas vezes essa paciente ela vai ficar com um resultado negativo, vai ter prolapso, não vai conseguir corrigir totalmente o prolapso. Caso tenha sido feita a cirurgia por via vaginal, que é onde mais acontecem as extrusões, ainda dá para se fazer a técnica laparoscópica, com menos riscos do que uma nova correção por via vaginal. Mas é uma complicação grave e inerente ao procedimento, é lógico, mas que as correções dessa complicação são bastante delicadas. Certo, doutor, infelizmente o nosso tempo está acabando. Quero deixar esse último minuto final para quem gostou do doutor, né, quiser procurá-lo para consultar, tanto na ginecologia quanto na obstetrícia, que o senhor deixasse onde o senhor atende, telefone para contato. Bom, meu consultório ele fica localizado no Centro Clínico Félix Guion, que é em frente ao Hospital Socimed, aqui em Tubarão. O telefone de contato deve estar na tela agora. E eu vou ficar muito feliz de receber as pacientes para tirarem as suas dúvidas a respeito, ou se já receberam algum diagnóstico de uma doença ginecológica cirúrgica, quiser conhecer as técnicas que são minimamente invasivas, enfim, a porta está aberta, eu vou ficar muito feliz em receber. Certo. Mais uma vez, muito obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez, né, com o look da Juliana Modas, com o apoio da Renata Calçados e da Delicata Acessórios. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.